Bem-vindos de volta ao Xcast, sou o Caio Bento da X Incorporadora. Estou de volta aqui trazendo temas do mercado imobiliário, coisas para ajudar o consumidor final, para falar com o corretor também, trazer temas interessantes. E hoje a gente está aqui com a doutora Ana Carolina Cândido Alves, especialista em condomínios. Carol, posso te chamar de Carol, né? Pode. Carol, bem-vinda. Obrigado por estar com a gente. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Então, como a gente traz no Xcast sempre algum tema interessante para ajudar o consumidor na jornada dele no mercado imobiliário, né? Para facilitar o dia a dia. E faz parte do mercado imobiliário a vida em condomínio, né? Hoje a gente vai falar disso, mas antes disso, conta um pouquinho de você, conta a sua experiência para quem está nos ouvindo e nos vendo saber um pouquinho mais de você. Tá, muito obrigada pelo convite, tá? Amei o convite, realmente o mercado imobiliário. Realmente o mercado imobiliário é a minha vida, né? Eu trato, assim, achei muito interessante uma incorporadora se prestar a fazer esse serviço, né, ao consumidor, achei fantástico, em relação até por conta de transparência, né? A partir do momento que você ainda dá a cara a tapa, que a gente fala, né? Traz um programa ao vivo para falar sobre isso daí, significa que a incorporadora tem um cliente, um feedback do cliente positivo, né? Então, por isso que eu aceitei. Muito obrigada, viu, Caio? Imagina, eu que agradeço a sua presença aqui. A vida em condomínio é uma nuance de etapas, né? Eu acho que é muito interessante quando a pessoa vai comprar um empreendimento imobiliário, ela realmente vê se ela está preparada para morar naquele condomínio. Porque geralmente eu falo assim, a pessoa vai ver, ela vê a estrutura, vê a idoneidade da empresa, da incorporadora, até aí tá tudo certo, né? Ela vê o apartamento se tem luz, se entra luz solar, se não sei o quê, mas ela esquece de ver as regras daquele condomínio, ela esquece de pedir para ver a convenção do condomínio e ela vê realmente se ela se adequa ali, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa é pessoas que têm animais silvestres e ela quer levar. É a casa dela e ela quer levar. Então, ela precisa saber se ela vai poder levar esses animais, né? Então, são detalhes que parecem um absurdo, né? Para quem vira e fala, não, mas quem que vai levar, né? Mas tem casos da pessoa ter um galo. Eu tenho um problema enorme na Baixada de um galo, né? Um galo no condomínio. Um galo no condomínio. Ele acorda todo mundo Ele de manhã. acorda todo mundo e é uma reclamação sem fim, é de uma senhora, né? E aí fica essa discussão, porque também o regimento interno e a convenção não fala nada, é omissa em relação a animais silvestres, né? A aves e etc, né? Começamos bem, hein? Começamos bem, mas interessante, porque parece, é meu pet. É meu né? pet, Hoje em dia isso, é meu porco, pet. né? Tem bastante gente que tem porco, então tem que ver. A questão é o seguinte, você precisa ver se a sua família, que eu falo núcleo familiar, inclui os bichinhos de estimação, né? Se ela realmente cabe naquele condomínio. E é uma coisa muito séria isso, porque, na verdade, depois que você comprou, e aí começa essas divergências. Eu tenho 20 cachorrinhos, eles são tudo Yorkshire, pequenininho e tal, mas eu tenho 20. Será que eu não vou ter problema de morar num condomínio com a massa, né? Então, assim, eu acho que tem esse tato que eu acho que a pessoa precisa fazer uma autorreflexão antes de se mudar, né? Antes dela realmente comprar, ou se for para o investimento, tudo bem, mas antes dela comprar o imóvel, ela precisa fazer essa reflexão também, né? Eu acho muito fundamental. Você trouxe um tema, a gente já entrou aqui, eu gostei, viu, Carol? A gente já entrou fundo, você já trouxe o galo aqui, a gente estava conversando antes, né? Eu comentei, acho que se a gente juntar 10 pessoas e perguntar que moram em condomínio, né? E perguntar se já teve algum problema no condomínio, acho que todo mundo vai ter uma história para contar, né? Exatamente. Não dá para fugir. E aí, acho que é muito daquilo de... é a minha casa, eu faço o que eu quero, né? Mas a gente convive com outras pessoas... Assim, vale para a rua, né? Para o nosso trabalho, no mundo corporativo, seja onde for. Então, tem essa dificuldade. Vamos explorar um pouquinho mais disso aí. A gente falou aí de pet, de animal silvestre, né? Então, ter um galo... Realmente... são regras que tem que seguir, né? E é uma lei, dentro da lei, me explica um pouquinho, o que vale mais ali, a regra do condomínio? Tem essa discussão também, não tem, doutora? Tem. Na verdade, assim, o Código Civil, na verdade, o judiciário não gosta de ação de condomínio, tá? Começa por aí. A gente até brinca lá no escritório que o bom advogado condominialista, ele não deixa chegar na ação. Ele resolve, por isso que eu sou forte na mediação. Ele resolve antes. Tá? Porque na hora que você chega na ação, geralmente o juiz, ele vai pelo princípio assim, cadê a convenção, regimento interno? Vocês decidem entre vocês.
Isso não cabe ao judiciário. Ele devolve a bola, né? Entendi. Salvo casos que realmente cabem ao Poder Judiciário. Então, assim, a convenção e o regimento interno, elas são regras máximas só se ela realmente afrontar o Código Civil. Aí não, tá? Aí, bom, ela afronta o direito de propriedade, o poder de usar, fruir e gozar, né, do imóvel. Aí a gente tira o pé, a convenção está errada. Tem que ser realmente ratificada e feita uma nova convenção. Mas no princípio normal, né, a convenção, ela organiza a massa condominial para evitar levar para o judiciário. Então, você precisa respeitar as regras dessa convenção. O que eu acho muito interessante sempre falar para o pessoal, né, que vai entrar um prédio novo, né, tudo feliz, né, eleger um síndico, né, muitas das vezes a incorporadora ela indica um síndico. Eu acho muito interessante isso, porque esse síndico ele vai ter uma via direta com a incorporadora para falar, olha, realmente aqui, ó, tá com um probleminha de vazamento, né, tem que ter um ajuste aqui nessa calçada porque ela tá deslizando, porque isso acontece, é um grande empreendimento, né, uma falha ou outra, porque assim, não é o que eu sempre falo, não é a incorporadora que foi lá fazer o serviço, ela depende de terceiro, né? E às vezes o funcionário que foi contratado ali, naquele pedacinho do serviço, ele cometeu uma falha que precisa ser corrigido, né? E quando você tem um síndico indicado, um síndico profissional indicado pela incorporadora, né? Que muitas das vezes as incorporadoras trazem no seu contrato que os primeiros 2 anos do síndico é ela que indica, é legal essa via positiva. Os condôminos receberem isso de forma positiva, porque ele realmente tem um canal direto com a incorporadora para realmente trazer essa solução de uma forma, né, mais legal. E o que eu vejo é assim, é a resistência. A Assembleia de Implantação, realmente eu vejo a resistência, né? Já passei por isso algumas vezes. Muitas vezes eu sou contratada para uma Assembleia de Implantação para eu falar e explicar sobre a vida em condomínio por conta disso mesmo. A pessoa vira e fala, não, mas a gente não concorda de ser um representante da incorporadora. Pessoal, não é representante da incorporadora, ele é representante da massa. Até porque o síndico ele tem responsabilidade civil e criminal na pessoa física dele se ele cometer algum ato contra o condomínio. Perfeito. Então, primeiro vocês têm que entender isso, ele é representante da massa. Né? E eu acho que vai, desculpa te interromper, Carol, mas acho que vai até um detalhe, né, para as pessoas que estão entrando no mercado imobiliário, adquirindo seu primeiro imóvel, ou buscando essa aquisição, ou já adquiriram, né? Toda incorporadora tem a obrigação, por 5 anos, da manutenção do condomínio. Né? Exatamente. Quanto mais fácil chegar na incorporadora, mais fácil vai ser dela resolver qualquer tipo de problema que tem no meio do caminho. Então, é importante isso que você falou, né? Ter esse caminho aberto, apesar que, obviamente, se for outro síndico escolhido pelo condomínio, vai criar também esse caminho. Mas se a incorporadora está indicando alguém, é que no mínimo conhece, sabe que vai fazer um trabalho, porque ela quer a qualidade daquela entrega, né, final, que seja boa para quem comprou também, né? Porque é a marca dela, né? Exatamente. É aí que se entregando algo para o consumidor. É tem o que ser cartão bom. de visita, Exatamente. né? É o cartão de visita. Legal, já isso. chegou muitas vezes na Assembleia, né? A incorporadora falar, não, tudo bem, pode... Mas a gente vai ter um síndico que vai ser o seu canal. Porque, assim, pessoal, é muito difícil, né? Muitos imóveis, né? Muitos empreendimentos. A pessoa vira e fala, mas quando eu fui comprar, eu conheci o proprietário. Agora eu não falo mais com ele, né? Mas, assim, na hora que você entrega a incorporação, né? Você segue para um novo empreendimento, né? Exato. E aí você coloca pessoas que são braços para te auxiliar. A devolutiva é de 5 anos e existe esse prazo na lei realmente porque é um prazo razoável, porque são coisas que podem acontecer, são vícios ocultos mesmo, né? Que pode acontecer. Que faz parte, né? Que faz parte. Desde que a devolutiva seja positiva e o problema resolvido, tá tudo certo. Aliás, eu até falo, você está na melhor incorporadora quando isso acontece, né? Porque geralmente quando a gente lida com problemas, né? A gente tem uma demanda que não vai resolver de forma nenhuma, né? Então, tem tudo isso também, né? Carol, você falou de algo aqui que eu quero voltar. No meio da sua fala, tinha até uma pergunta aqui anotada com isso. Você falou que você é contratada para mediação, né? E aí, me conta, como que a mediação pode ajudar? Como que você atua nessa mediação? E por que precisa, né, da mediação no final? Que eu acho que na maioria das vezes deve precisar, né? Sim. Quando não tem um acordo, quando tem uma discussão, naturalmente precisa de alguém para mediar isso, né? Mas
Conta um pouquinho, como que funciona isso dentro de um condomínio? Vamos lá. A mediadora, ela faz um curso de especialização na área de mediação de conflitos, né? Eu fiz esse curso na Universidade de Santa Cecília e depois a gente é credenciado pelo CNJ, caso a gente queira trabalhar como auxiliar de justiça. Na época que eu fiz o curso, não se pagava nada para mediador. Então, a gente ia auxiliar o juiz nas mediações e não recebia nada. Hoje, recebe um valor quando tem uma audiência de conciliação lá, se eu não me engano, está 70 e poucos reais, tá? Mas na minha época, não recebia nada. Então, o que acontece? O que você aprende nisso daí? Você aprende que existe uma espiral de conflito. Então, a pessoa, ela vira em volta mesmo, literalmente, ela não sai do caracol de conflito, porque ela quer o direito dela prevalecendo ao direito do outro, e o outro não abre a mão. Na mediação, o que a gente explica na mediação? Primeiro, a gente fala sobre escutativa. Como vocês trabalham com condomínio, vocês sabem como é. Quanto é difícil você ir numa assembleia que todo mundo fala e ninguém escuta nada, né? O quanto Sei é bem. difícil você tentar falar para a massa e a massa, cada um querendo o seu direito, né? Ou supostamente o direito que talvez não tenha, mas assim, no entendimento ele tem esse direito, ele quer que prevaleça a fala dele. Então, para lá. Quando eu sou contratada para isso, no primeiro momento eu explico sobre escuta ativa, tá? O que é a escuta ativa? Enquanto um fala, o outro realmente presta atenção. Então, é que nem falar com escola, os pequenininhos, né? Eu viro e falo assim, gente, presta bastante atenção no que eu tô falando. Enquanto um fala, você presta atenção. O que é prestar atenção? Receber o que ele está falando e entender o que ele está falando. Porque se você estiver na negativação, enquanto ele fala, você vira e está pensando no seu cérebro, não, ele está errado, você não está escutando. Então, você não está com uma escutativa. Então, no primeiro momento, você precisa ter escutativa. Cada um fala na sua vez, né? Então, assim, um vai falar, o outro quer interromper? Não vai interromper. Você vai deixar ele falar e na sua fala você vai replicar tudo que ele está falando e pôr seus pontos. O que existe mais valoroso na mediação de conflitos? Não é um perde-ganha, e sim um ganha-ganha. Então, assim, eu vou ceder um pouco, eu estou incomodado com uma situação, mas eu também vou ceder um pouco, eu vou dar um passo para trás, para ele poder também dar um passo para frente e a gente caminhar em paz, pelo menos. Que é o que eu falo, não dá para viver em condomínio se você vive num local que é um inferno na sua vida. Com certeza. O seu lar, gente, eu falo sempre isso, o seu lar é um lugar que você queira voltar, entendeu? Então tem que ser um lugar de paz. Ah, mas eu não gosto do fulano e não sei o quê. Bom, você pode até não gostar dele, mas não criar uma inimizade que você não pegue nem elevador, né? Porque não gostar, a gente não gosta de um monte de gente. E a gente é obrigada a conviver com essas pessoas, né? Respeito, né? Seja no trabalho, né? No trato com o cliente. Então, você é obrigada a conviver com essa pessoa. Com respeito, que nem você falou. Então, assim, o não gostar não está em discussão. E sim a escutativa. É sua casa, você tem que querer voltar aqui. Agora, se você virar e falar assim, eu vou armar uma muralha de guerra contra ele, todo dia, no final do dia, além de você ter um monte de luta na rua, você vai virar e falar, nossa, agora eu tenho que ir para casa, vai que eu pego o elevador com ele, e eu não quero vê-lo, e não sei o que lá. A vida fica um inferno, né? Não é essa... Nossa Senhora, não ter prazer de voltar para casa, porque o vizinho enche no nosso modo de ver, né? Às vezes o vizinho tá fazendo o que ele acha que também... É do direito dele. E é muito importante o síndico ter um auxiliar, né, um auxílio, né, ou contratar um mediador para realmente fazer esse conflito cessar. Legal. Aproveitando, eu vou entrar numa pergunta que eu ia te fazer sobre síndico. Uhum. Como que eles podem, o síndico, seja profissional ou... Tem vários modelos hoje, né? Orgânico, mas né? Como que o síndico, seja ele quem for, se ele é do prédio mesmo, né, do condomínio mesmo, como que ele pode se preparar para atuar melhor dentro do condomínio? Tem alguma coisa que você indicaria, atitudes, cursos? Como que pode estar mais preparado para lidar com esse dia a dia do condomínio, com esses conflitos? Eu acho muito relevante, seja síndico orgânico, né, um morador que se candidatou, ou, né, o síndico profissional, ele já vem com o curso, né, mas assim, a pessoa fazer... O profissional obrigatoriamente tem o curso. Porque senão, né, fica muito complicado, né, eu acho que quando você vai... Não basta querer ser síndico. Eu acho que quando você vai contratar um síndico profissional, você precisa pegar o currículo dele, né, e realmente ver se ele fez alguns cursos de capacitação, né. Perfeito. Eu fiz curso de síndico profissional.
Eu acho assim, ó, é muito importante você entender o outro lado da moeda, até para você conseguir resolver os problemas, né? Então, o que eu falo para esse síndico? Seria legal, não quer gastar com isso, é síndico orgânico, tem um monte de coisa na internet que ele pode estar assistindo e pode se qualificar, né? Porque ele não precisa de um diploma para pendurar na parede do prédio, mas ele precisa realmente se qualificar. Sobre a mediação, todos deveriam fazer, sem exceção de condomínio, sem nada, todos deveriam fazer assistir alguns vídeos sobre mediação, para a gente tentar viver. Hoje em dia, todo mundo está muito imediatista, quer o seu problema resolvido para ontem, quer o seu direito sobressaindo ao direito do outro, no grito, né, que a gente fala. Então, assim, a mediação, ela resolve muito. E aí, o síndico, seria bom ele ter uma boa oratória. Porque o que acontece? Não adianta eu querer falar com a massa e eu ter uma oratória que eles não me compreendem, né? Ou eu ter uma fala tão baixinha, né, tão amedrontada, que daí eles olham para mim e falam assim, não, eu não ligo para esse síndico, entendeu? O que ele fala, eu nem escuto. Você viu o jeito que ele fala, tal? Um síndico que fala igual o Anderson Silva, sabe? Mas daí, em vez de falar alto, né? Porque ele se impõe em relação à luta, né? Não é a função dele a oratória. Então, precisa realmente o síndico ter uma oratória, né? Uma transparência na fala e fazer algum curso de mediação, nem se seja pelo YouTube, nem que seja uma outra capacitação, para ele realmente conseguir resolver conflito. O bom síndico... E lidar ali no condomínio, né? O bom síndico, ele não fala assim, isso é problema de vizinho, não tem nada a ver com condomínio. Tá? Eu acho essa fala muito ruim. Porque é assim, ó, tem casos que realmente é problema de vizinho. Mas talvez o problema de vizinho tome uma proporção tão grande... Que vira o problema do condomínio. Vira um problema de um condomínio. Tá? Eu tenho casos, assim, horrorosos, que aconteceram por conta do síndico não se envolver, não aplicar advertência e não aplicar multa. Eu ia até te pedir um exemplo assim, de casos desafiadores que você acabou mediando para tentar ou resolver. Na verdade, é assim, ó. Eu tive 2 problemas que foram divisor de águas, até na minha carreira para eu ir para a Record. Teve que uma inquilina, ela não era condômina, ela fazia extensão de cílios dentro da unidade. Pessoal, não pode, salvo se for mista, né? As unidades residenciais não pode ter nenhum comércio. Aí fica aquele impasse, né? Mas daí eu estou trabalhando de home office. Bom, vamos lá. Vamos fazer... O síndico também tem que fazer... o síndico tem que fazer também uma análise do caso concreto. É home office, ele lá com o computador dele, fazendo as reuniões deles, não recebendo ninguém. Não é... Ok. Isso daí não vai levar a nada. Se for para o judiciário, vai ser indeferido. Então, ok. Agora, um entra e sai de atendendo pessoas, né? Exatamente. Isso causa um prejuízo para a massa até quanto à segurança, tá? Então, se é um residencial, não é uma unidade, não é um empreendimento misto, né, que é comercial e residencial, não pode fazer nada. Então, não pode ter tratamento de estética, não pode ter depilação, que esses são os casos mais rotineiros, né? Não pode ter manicure e assim por diante. Então, nesse caso em específico, a moça ela fazia extensão de cílios. E o entra e sai no condomínio começou a ser constante e começou a ser de uma forma bem frenética. Então, no primeiro momento, a síndica foi... Ela fazia bem os cílios, né? Então, atendia bastante gente. Não, e aí cílios demora. E assim, o que estranhava, né, é que nós, mulheres, sabemos que cílios demora para fazer. E era uma síndica... E aí ela falava, não sei por que entra tanta gente, não tem como ela atender todo mundo, né? Bom, além disso daí, a síndica foi falar com ela no primeiro momento. Eu falei, converse com ela, às vezes ela não sabe, nunca morou em condomínio, explica para ela realmente que a extensão de cílios não pode ser feita ali. Ela conversou, a inquilina foi bem ríspida, né? Foi bem ríspida, falou que ia continuar fazendo, porque quando ela alocou ali, ela escolheu aquele lugar porque era um lugar interessante para os clientes dela e que a proprietária do imóvel não tinha falado nada que não podia, ela ia continuar, que ela pagava o aluguel dela em dia. Começou aí. Então, o que tem que se fazer nessa Confusão história? Estabelecida. Tem que, na verdade, mandar uma notificação para a unidade, mas para o proprietário, né? O condômino. Se a prática persistir, vai ser multado.
Assim foi feito. Bom, vamos resolver, né? Mandou uma notificação, vai ser resolvido, com certeza. Não foi resolvido. Multou a unidade, não foi resolvido. Multou a unidade em 10... Chegou a 10 cotas condominiais e não foi resolvido. Não foi resolvido. O que acontece? Foi chamada uma assembleia, porque todos os condôminos estavam realmente incomodados e assim, começaram a ficar bravos mesmo, né? Com entra e sai. E aí as pessoas que iam lá, ela começou a descer para recepcionar os clientes. E na hora que subia o cliente, ela olhava para trás e falava sempre alguma coisa. Então, assim, ela estava querendo aquela confusão. Daí, vamos chamar uma assembleia. Né? Porque o que acontece nesse caso? O condomínio não pode expulsar a inquilina. É diferente. Se ela fosse uma condômina, poderia chamar em questão do condomínio antissocial e fazer uma votação em assembleia. Ela é inquilina. Então, o condomínio não pode entrar com uma ordem de despejo para a inquilina. Até poderia, mas não, o juiz ia dar bem problema. Então, o que acontece? A gente chamou uma assembleia para notificar e fazer uma ação para a proprietária do imóvel tirar a inquilina. Entendi. Não teria de uma obrigação de fazer, não teria outra situação. Quando foi chamada essa assembleia, foi o estopim, que é onde todo mundo gosta de saber os problemas, né? Essa inquilina, ela desceu na casa da síndica, que era no térreo, juntamente com o seu marido. Ela bateu na porta, a síndica morava sozinha com um filho. Ela bateu na porta da síndica e começou uma discussão. Aí a síndica virou e falou para ela, olha, a advogada mandou você conversar com ela, devolveu a bola para o escritório, né? É o que a gente sempre fala, quando a gente faz assessoria, fala, olha, já passou do limite, não é mais com você. Mais, né? Porque senão vai virando... Sim. Aí ela pegou e falou, não, meu problema é com você. Quando começou já uma discussãozinha mais acalorada, veio o porteiro e começou a filmar, né? E mesmo assim, ela não ficou inibida. E aí, ela empurrou a síndica para dentro do apartamento. O marido dela veio, deu um soco no rosto da síndica. Tá de brincadeira, E ela, bem pequenininha, ela caiu na frente do filho. Ele pegou a cabeça da síndica e ele ficou batendo no chão. Eita, mas... Deu traumatismo craniano. Gente do céu, olha isso. Olha o que chegou. O nível, né? O nível que chegou. Cabe uma mediação condominial aí? Não cabe mais, entendeu? Não cabe. Aí mudou. Mudou o sistema. Né? Mudou, entendeu? Então, não cabe, não dá mais para resolver dessa forma, né? Teve uma agressão, uma lesão corporal grave, né? E uma tentativa de homicídio, né? Porque ela foi pro hospital, teve N problemas, tal. Aí, o que aconteceu? Mesmo assim, a unidade não tomou nenhuma postura. Aí muda, né? A unidade não tomou nenhuma postura. Então, foi feita uma ação contra o proprietário da unidade por dano. Ah, não, mas como que eu vou responder por dano, sendo que eu não fiz nada? É uma briga entre a inquilina e ela, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, meu senhor. É responsável por quem está lá, né? Exatamente. E aí, trazendo, se ela não fosse síndica, vamos tirar do foco dela ser síndica e vamos trazer para ela ser uma condômina normal. Se o síndico não tivesse notificado, se o síndico não tivesse multado a unidade, essa responsabilidade que o síndico não teve, ia realmente ir contra o condomínio. Então, numa ação, o condomínio poderia responder por dano juntamente com a proprietária do imóvel. Entendi. Ou seja, precisa tomar atitude, né? Precisa tomar atitude. E aí, me fala uma coisa, vamos entrar aqui num... Como que você acha que os vizinhos, né, as pessoas, os moradores desse condomínio devem agir para antes de chegar numa instância, né? Tu falou de um caso super grave, né? Exatamente. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, a gente vê a banalização, né, da palavra, da agressão mesmo. Qualquer coisa, você vê as pessoas brigando. Como que você acha que os moradores podem agir para não chegar nessa instância, né, da briga ou mesmo da necessidade do condomínio intervir? Então, uma discussão entre os vizinhos, você aconselharia alguma coisa para... Que atitude tomar? Eu acho assim, ó, quando já passou de uma questão só de um fala uma coisinha e o outro retruca, né, no grupo do condomínio, eu acredito que seria muito interessante esse corpo diretivo se reunir,
né, junto com o síndico, aconselhar o síndico, se ele ainda não tomou essa postura, para uma mediação entre as partes. Não precisa necessariamente contratar uma mediadora, mas ele precisa trazer as partes para conversar. Porque o que acontece? Ele tem que começar a falar que a atitude das unidades está constrangendo os demais. Então, se eles não cessarem esse tipo de atitude, eles vão começar a ser multados. Ah, mas pode multar por briga de vizinho? Pode, porque daí você vai ver um outro amparo ali. Você vai ver barulho excessivo, né? Falta de decoro com a massa, né? Então, palavrões. Então, assim, você vai começar a ver umas questões que você vai conseguir aplicar multa nas unidades. E, às vezes, aplicando multa, sente no bolso, e Já aí eles recuam. segura um pouquinho. Infelizmente, a massa condominial é igual nós no trânsito. Precisa ser multada, às vezes, para ser disciplinada, né? Então, infelizmente, tem esses casos. Ah, mas o síndico, se ele multar, eu não vou ser mais eleito, fulano não vai gostar de mim. Bom, você tem que fazer um bom papel de síndico, né? Então, a coletividade vai sim gostar de você. Então, você precisa realmente, às vezes, ter uma mão de ferro mesmo. E a gente tá falando de condomínios aí com 400, 500 unidades, né? Aqueles terrenos enormes. É uma convivência numa grande sociedade, né? Não é pouca gente, não. É uma cidade, É uma né? cidade, Tem condomínios exatamente. que é uma cidade. Exatamente. O síndico precisa realmente ter uma mão de ferro, senão ele não controla. Depois flui, entendeu? A mudança sempre... é o que eu falo assim, chega um problema para o escritório junto naquele condomínio, o síndico me relata, e quando a gente fala o que é para ele fazer, para ele agir, ele vira e fala, não, mas se eu fizer isso, não sei o que lá... A mudança dói, só que ela é necessária, entendeu? Sim. E depois, lá na frente, vem os frutos. Então, às vezes, do jeito que eu estava, e aí faz uma reunião, entendeu? Vai chamar uma assembleia? Não, faz uma reunião, desce os interessados, né? E aí vira e fala, olha, a gente vai mudar a estratégia do condomínio, porque desse jeito tá ficando aqui, né? O Largo do Aroche, né? Um gritando, o outro se ofendendo, né? O outro achando que pode fazer o que quer. Então, assim, precisa realmente tentar retomar essa massa para eles viverem tranquilamente. E me diz, olhando para o futuro, tem alguma tendência de mudança dessa gestão de condomínio, dessa convivência? Ou não? Você acha que do jeito que tá, os condomínios estão bem direcionados, é mais a atitude das pessoas mesmo? Ou você vê uma mudança para o futuro nessa tendência? Não, eu vejo, na verdade, assim, já está aí, né? A inteligência artificial. E, assim, legal. Eu fico muito preocupada em relação aos colaboradores, né? Porque a inteligência artificial está substituindo, né? Verdade. Então, realmente, muito das questões, né? Está otimizando, está reduzindo o custo, né? Então, por isso, está sendo contratado muito isso. Então, e a inteligência artificial, eu acho que ela vai reverberar de outras formas. Então, provavelmente, talvez vai ter um chat no condomínio que ele vai esclarecer as dúvidas em vez de ficar ligando para o síndico, que eu acho que vai ser bem bacana, né? Legal. Então, alguém vai criar esse daí. Ah lá, vão criar... O pessoal criar, da tecnologia. O pessoal da tecnologia. Vão criar isso daí, porque daí o que acontece? Às vezes o síndico demora para responder, né? Porque ele tem outras demandas. Às vezes ele não é síndico contratado. Então, ele é um síndico que tem a vida dele e ainda ajuda a massa sendo síndico, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial respondendo coisas básicas. Eu posso não sei o que lá. Já está alugado a... Eu estou tentando ver aqui no computador se está alugado para o Natal, não sei o que, a área já tem de lazer. No aplicativo, daí né? Ela vai ter essa conversa, que daí vai humanizar. É meio irônico falar, né? Mas aí vai ter uma devolutiva mais rápida, até para as administradoras de condomínio, que demoram muito, às vezes, para responder os condôminos, eles ficam muito chateados, né? Verdade. Então, acho que a inteligência artificial vai chegar aí para revolucionar e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Verdade. É isso que eu falo. Vamos puxar um gancho da mediação. Há 9 anos atrás, quando foi feita a lei de mediação, os advogados, os meus colegas, começaram a criticar demais e fazer atos públicos contra a mediação, achando que ia tirar o serviço do advogado. Hoje, eles já entendem que a mediação ela é eficaz, você tem que mudar o sistema de cobrar, né?
Então, vamos lá, eu vou ser contratado para ver se eu consigo um acordo, uma mediação, eu tenho uma tabela X no escritório. Eu vou ser contratada por uma demanda que vai levar um tempo, né? Uma lead que vai até segunda instância, é uma outra tabela. Então, você tem que se adequar. Então, eu acho que isso vai ser também para a inteligência artificial. Nós vamos ter que nos adequar, né? Eu acho que ela vai revolucionar, sim. Com certeza. E a gente vai ter que direcionar alguma forma aí. Hoje, nos condomínios, a gente já vê, né? Identificação facial, né? Já entra dentro do condomínio, nas áreas comuns do condomínio, identificando se é morador ou não é, ou seja, não é que vai chegar, já está aí, né? Já está aí. Já está aí. Então, já tá aí. E veio para ajudar, né? Sabendo usar, veio para ajudar, veio para fortalecer a segurança dos condomínios, etc, né? Sim. Inteligência. Então, e eu acho também que os colaboradores, eles precisam, na verdade, evoluir. A gente tem que se adaptar no ambiente, né? Então, vamos lá. Eu não vou ter mais serventia como porteiro, mas eu posso fazer um curso para eu mexer em TI, né? Exatamente. E eu entendo muito de condomínio, então eu vou mexer em TI para condomínio. Exatamente. Então, assim, né, auxiliar uma empresa, né, de TI. Então, assim, eu acho que a gente precisa se adaptar. O mundo está mudando e a gente precisa correr contra o relógio, né? Exatamente. Tá mudando rápido, né? Tá mudando rápido, dá até medo. Eu não consigo acompanhar ainda, né, a tecnologia, mas eu tô tentando. Carol, bom, estamos terminando aqui. Papo gostoso e quando flui rápido, né? Quando é gostoso assim, a gente nem vê o tempo passar. Queria ter algum recadinho bacana de quem tá, para quem está enfrentando algum problema aí no condomínio, ou algum desafio, algum recado de... Não, vai que vai resolver, algum recado para esse nosso público que está nos ouvindo, alguma coisa de como que você está e fique tranquilo que vai ser resolvido para... Dá um direcionamento para essas pessoas. Eu acredito que quem está numa espiral de conflito, cabe a ele também dar um passinho para trás para realmente tentar resolver de forma positiva. Então, às vezes, pede auxílio para o síndico, né? Ou até por algum vizinho que é mais calmo, né? Que tem uma amizade com as duas unidades, para vocês tentarem evoluir de forma positiva. Porque eu sempre acho, tem uma frase que eu adoro da Cora Coralina, que a bondade também se aprende, né? Então, se o outro realmente tem um viés um pouquinho... mas ele é malvado e não sei o quê. Eu acho que vamos plantar uma semente nele para ver se ele consegue também recuar um pouquinho e vocês terem que viver em paz, né? Que eu acho que o lugar da nossa casa é um lugar que a gente quer voltar sempre. É isso aí. Né? E ter a nossa paz é também dar paz para os outros, né? Exatamente. Tem que saber conviver. Legal, Carol, obrigado demais. Posso deixar o seu Instagram aqui para o pessoal? Olha, @doutoracondomínio, para seguir a Carol, a doutora Ana Carolina. A Carol aqui, se tiverem dúvidas, pode te acionar lá também, não pode? Pode mandar. A gente abre caixinha de perguntas sempre, né? Legal. Então, o pessoal que tiver alguma dúvida pode mandar. Bacana. Então, sigam lá, tira a dúvida, vai ser bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não nos segue no YouTube, por favor, siga nosso canal no YouTube. Tem também no Spotify e o @ixincorporadora no Instagram. Nos vemos em breve para mais um capítulo do Ixcast. Carol, obrigado demais. Obrigada pelo convite.